Oi para quem está me assistindo, meu nome é Álvaro, eu sou aluno do Campus Avançado Uruguaiana, do Instituto Federal Farroupilha, e esse aqui é mais um vídeo do projeto Uruguaiano através do Tempo. Bom, como tu viu, né, no título desse vídeo, né, a ocupação, rendição de Uruguaiana no contexto da Guerra do Paraguai, a gente vai tentar entender um pouquinho nesse vídeo, né, a respeito do processo de ocupação e do processo de rendição de Uruguaiana no contexto da Guerra do Paraguai. Bom, né, tu leu o título, eu acho que tu já deve estar sabendo disso, não sei nem porque que eu disse aqui, bom, mas enfim. Para começo de conversa, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a principal fonte que eu usei para fazer as pesquisas, para gravar esse vídeo, foi uma obra intitulada Longe da Pátria, a invasão paraguaia do Rio Grande do Sul e a rendição de Uruguaiana. Uma obra que é a autoria do professor, historiador Wagner Jardim, e é uma pesquisa assim, muito interessante. Assim, o professor ele faz uma pesquisa super detalhada, super profunda, então para quem quiser ficar instigado, né, e quiser ler a respeito, super recomendo que procure essa obra, porque vale a pena, uma leitura realmente muito interessante. Né? Até mesmo porque, obviamente, muitos aspectos aqui no vídeo eu vou ter que deixar de lado, né, que eu não vou poder abordar. Porque, enfim, né, eu tive que fazer uma seleção e trazer para cá os aspectos mais relevantes, o contexto geral, né, o contexto global. Bom, então antes da gente conversar a respeito especificamente de Uruguaiana, né, o papel de Uruguaiana na Guerra do Paraguai, a gente tem que entender o contexto global da Guerra do Paraguai. Bom, a gente sabe que a Guerra do Paraguai é lá na segunda metade do século XIX, né, que durou de 1864 até 1870. A gente sabe também que foi o maior conflito armado da América Latina, com centenas de milhares de mortos, assim, um negócio horrível. E quando a gente vai se propor assim, a entender tudo que levou à Guerra do Paraguai, a gente vê que é um cenário assim, muito complexo, muito confuso. Enfim, como toda guerra, ou pelo menos como toda grande guerra é a consequência, né, de uma série de pequenos conflitos, de uma série de pequenos desentendimentos que desembocam nessa guerra. Né? Então, quando a gente vai... Então, a Guerra do Paraguai não é diferente, né? Bom, mas enfim, eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira sintetizada e eu espero que vocês entendam. Bom, seguinte. Vamos começar analisando um mapa da América do Sul que vai aparecer aqui. Em algum lugar vai aparecer. Já deve estar aí. Bom, eu vou pedir que tu olhe pro Paraguai. O que de cara tu observa? O Paraguai está cercado, né? Então, tem o Brasil de um lado, a Argentina do outro, a Bolívia de um lado. Né? Ou seja, o Paraguai ele é um país que não tem saída para o mar. E quando o assunto é, por exemplo, comércio exterior, né, e o Paraguai era um país que no século XIX mantinha relações comerciais com a Inglaterra, mantinha relações comerciais com a França, bom, o Paraguai não tinha saída para o mar. Bom, nesse contexto a gente sabe então que o Paraguai teria que usar portos de outros países, sobretudo do Uruguai. A gente sabe que o porto de Montevidéu no Uruguai era um elemento assim extremamente importante, assim de suma importância para a economia paraguaia, porque era por ali, né? Era o principal ponto onde os navios paraguaios saíam e entravam, enfim, era o principal ponto de saída e entrada de produtos que chegariam ao Paraguai, né? Bom, mas por que do Uruguai? Por que não Brasil? Por que não Argentina? Porque é o seguinte, o Paraguai tinha, né, meados do século XIX, relações diplomáticas conflituosas, relações delicadas, tanto com o Brasil quanto com a Argentina. No caso específico do Brasil, por exemplo, tinha um território ali na então província, né, do Mato Grosso, atual estado do Mato Grosso do Sul, que era uma zona litigiosa. Como assim uma zona litigiosa? Uma zona que juridicamente tu não sabia, ficava bem na fronteira, né, entre Brasil e Paraguai. Então tu não sabia exatamente se era Brasil, se era Paraguai, enfim, tinha essa discussão, não sabia exatamente a que país pertencia essa região. O Brasil estava sob o controle dessa região, porém o Paraguai também tinha interesse, enfim, uma zona litigiosa. Né? E, bom, em 1860, bom, gente, voltando aqui, guarda essa informação, o Paraguai não tinha saída para o mar,
e o Uruguai, o Porto de Montevidéu, era um elemento extremamente importante, né? Havia uma relação tanto próxima, uma certa aliança entre Paraguai e Uruguai. Guarda isso. Bom, ainda no Paraguai, em 1862, assume como presidente um cara chamado Francisco Solano Lopes, né? Ele era filho do então presidente, aliás, presidente vitalício, né, do Paraguai, chamado, se não me engano, Carlos Antônio Lopes. Talvez eu tenha errado o primeiro nome do cara, mas era alguma coisa assim. Bom, com a morte dele, assume o seu filho, Francisco Solano Lopes, né, em 1862. O Francisco Solano Lopes, ainda muito jovem, ele vai ser nomeado, obviamente, pelo próprio pai como como marechal do Exército Paraguai. Né? Então ele vai fazer aí várias viagens à Europa, ele vai ter um contato muito próximo com o Exército Prussiano, né? E ele vai consolidar, assim, ao longo da sua carreira, né, como um militar extremamente relevante, um militar muito respeitado aí no contexto do Exército Paraguai. Né? Ele vai ser, assim, a principal figura, o principal motor, ele vai promover uma intensa militarização do Paraguai. Então, por conta dele, que o exército paraguaio vai passar a ter muitos homens, vai passar a ter muitos equipamentos, né? Então, muitas armas, muitas munições, enfim. Solano Lopes vai ser, então, responsável por uma intensa militarização do Paraguai. Bom, agora a gente vai descer um pouquinho e vamos lá para o Uruguai. Bom, seguinte, desde 1839, 1840, enfim, década de 1840, né, o contexto político interno do Uruguai era um negócio extremamente conturbado, né? Então tinha ali disputa entre dois grupos políticos, entre dois partidos, né? De certa forma um bipartidarismo que lutava pelo poder, né? Então a gente tinha ali os blancos e do outro lado a gente tinha os colorados. Os blancos, né, tinham uma certa representatividade, deixa eu até confirmar aqui para ver se está certinho aqui. Os blancos tinham uma certa representatividade entre os pequenos criadores de gado, portanto os pequenos proprietários, entre a pequena manufatura, entre a produção artesanal, enfim, há camadas menos expressivas, há camadas com menos poder econômico, com menos influência política. Né? Quase que eu disse com menos influência política. Bom, e do outro lado a gente vai ter os colorados mais ligados e fortemente apoiados pelos grandes proprietários de terra, né, pelos grandes estancieiros rio-grandenses, pelos grandes estancieiros argentinos, que tinham muitas terras no Uruguai. Né. Além desse grupo, os colorados vão ser também fortemente apoiados aí pelos grandes comerciantes. Bom, de 1854 a 1856, a gente vai ter no Uruguai um governo colorado. Né, o governo do Venâncio Flores, que vai voltar uns anos aí mais pra frente, como a gente vai ver agora. Bom, então de 1854 a 1856 a gente vai ter no Uruguai o governo do Venâncio Flores, um colorado. Nesse período, o Uruguai vai ser um país que vai ter pouquíssima autonomia nacional. O país vai estar, portanto, sob forte influência dos estancieiros rio-grandenses, né, que vão ter aí com terra como propriedade sua grande parte do Uruguai, né, e que vão poder explorar essas terras, né, as atividades econômicas que aconteciam naquelas terras, então pecuária, agricultura, aconteciam assim com praticamente sem pagar impostos, né? Então a gente vai ter aí nesse período um Uruguai sob forte influência dos estancieiros rio-grandenses e também dos argentinos. É um Paraguai, então, com pouca ou quase nenhuma autonomia nacional. Em 1856 termina o mandato do Venâncio Flores e o Uruguai passa, então, a implementar políticas que visam recuperar, né, a sua autonomia nacional, a sua autonomia enquanto nação. Então,
Grandes estancieiros rio-grandenses, por exemplo, terão terras confiscadas, terão muitas das atividades, né, exercidas nessas terras tributadas. Enfim, aos poucos, eles vão perdendo, né, grande parte da influência, do poder que eles tinham sobre as terras uruguaias. Bom, daí uns anos mais para frente, aí 1863 para 1864, o Uruguai vai estar assim num cenário político extremamente frágil, extremamente delicado. É nesse cenário que o Venâncio Flores, que já não é mais presidente, que na época estava morando na Argentina, vai começar a articular um golpe para ascender novamente ao poder, só que dessa vez por meio da força, né? E para dar esse golpe, ele vai receber grande apoio do exército argentino e também de grande apoio dos brasileiros. Quando eu falo dos brasileiros, eu falo tanto grande apoio dos estancieiros rio-grandenses, quanto um apoio do próprio exército imperial, né? Então, em 1864, o Venâncio Flores vai dar esse golpe, vai ascender novamente o poder, e a gente vai ter aí um Uruguai sob forte influência do Brasil e um Uruguai sob forte influência da Argentina. Daí tu me pergunta, Álvaro, onde que tá o Paraguai nisso tudo? Tu lembra que eu falei que o Uruguai, que o Porto de Montevidéu era extremamente importante para que o Paraguai mantesse relações comerciais com outros países? Bom, seguinte, o Uruguai era muito importante justamente porque o Paraguai não tinha uma relação muito amigável nem com o Brasil nem com a Argentina. Então o Uruguai era o que sobrava. Agora o Uruguai está sob forte, está um país que já praticamente está sem autonomia, né? E está sob forte influência tanto do Brasil quanto da Argentina, né? Então é óbvio que o Solano Lopes, né, o presidente lá, né, presidente vitalício do Paraguai, se sentiu ameaçado, né? Porque ele poderia perder a saída para o mar, poderia perder basicamente o acesso ao mundo exterior, né? Enfim, esse acesso que ele tinha por meio do Uruguai estava por um fio, tinha um risco enorme dele perder esse acesso, né? Então o que acontece? Paraguai se sente ameaçado e Solano Lopes declara guerra tanto ao Brasil quanto ao Uruguai e também à Argentina. Em 1864, lá em dezembro de 1864, cerca de 3 mil homens saem de Assunção em direção à então província do Mato Grosso, chegam lá, invadem, ocupam a província do Mato Grosso. E em agosto de 1865, cerca de 6, 7 mil homens paraguaios, né, militares paraguaios, né, do Solano Lopes, comandados pelo general Davi Canabarro. Bom, gente, seguinte, esta anta aqui que você fala agora, estava editando vídeo, o que acontece? Cometi um erro. Eu confundi o general Davi Canabarro com o general Antônio Estigarribia. O que eu falei? Que em 1865, agosto de 1865, uma tropa de aproximadamente 6, 7 mil homens marcharam em direção de Uruguaiana para promover a invasão de Uruguaiana. Ok, eu falei que essas tropas eram comandadas pelo general Davi Canabarro. O general Davi Canabarro é brasileiro, não é paraguaio, não era um general do Solano Lopes. Era um militar que atendia ao Império Brasileiro e que teve aí um papel muito importante não apenas na Guerra do Paraguai, né, já aí em final de carreira com quase 70 anos, mas também desempenhou um papel aí muito importante na Revolução Farroupilha. Tá? As tropas paraguaias que invadiram Uruguaiana estavam sob comando do general Antônio Estigarribia. Eu cometi esse erro, tá? Bom, essa era a primeira coisa. Agora a coisa 2, que é o seguinte. Eu tava vendo aqui, o vídeo ficou muito longo. Daí, a continuação eu vou colocar para a parte 2.
e na parte 2 a gente já vai falar especificamente sobre a invasão de Uruguaiana. Então, nessa parte 1 a gente entendeu um pouquinho o processo que desembocou na Guerra do Paraguai, que é importante ter essa noção, né? Contextualizar, né? Daí, nesse vídeo a gente deu nome aos bois para poder dar continuidade. E na segunda parte, então, a gente vai falar especificamente de Uruguaiana aí a partir de agosto de 1865. Tá bem, gente? Até mais então. Na parte 2 a gente dá continuidade ao assunto. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Até mais!